13,5 bilhões de anos antes do presente. Surgimento da matéria e da energia. Início da física. Formação dos átomos e das moléculas. Início da química. 4,5 bilhões. Formação do planeta Terra. 3,8 bilhões de anos antes do presente. Aparecimento dos organismos. Início da biologia. Esse é o começo do livro do Yuval Harari, Sapiens, né? Então ele começa lá com o início do universo, 3,5 bilhões de anos, o surgimento da física, ele falou início da física, e depois ele falou início da química, e depois início da biologia, o que isso significa, né? O interessante disso, que já está na primeira página do livro dele, é que ele diferencia a química, a física e a biologia. Ele mostra os limites de cada uma, né? De cada uma dessas ciências, que é o que eu vou refletir aqui um pouco. Então, por que a física surgiu primeiro do que a química e a biologia? Surgimento 13,5 bilhões de anos antes do presente. Surgimento da matéria e da energia, início da física. Ou seja, quando aconteceu o Big Bang, que toda a matéria foi criada, matéria e energia foi criada, e depois ela foi se expandindo, né, e se unindo, aí a gravidade foi unindo os corpos, formando galáxias, formando a matéria, formando estrelas, planetas e tudo que a gente conhece hoje. Primeiro existiu a matéria e a energia, né, que é a base de tudo. E além da matéria e da energia, ele não falou aí da formação do espaço, que isso é muito importante. Quando se formou o espaço, ali no espaço já existiam as leis da física, porque são as leis da física que determinam, que definem o que é espaço, né? Quando a gente fala de espaço, que é o local onde pode estar uma energia, onde pode estar uma matéria, que é o que ele falou aí, vão estar no espaço, que surgiram no Big Bang com as leis da física que a gente conhece, que é a lei da gravidade, a lei do tempo. Então, a própria existência, a nossa compreensão de existência, em outro vídeo eu já abordei que podem existir outros tipos de existência, que a gente poderia chamar da não existência, né? Que seria, sei lá, coisas que um Deus, né? Ou uma vida espiritual, ou com outras leis, um universo que respeitassem outras leis que não fossem as nossas leis aqui da física, podem existir. Mas a nossa concepção de existência, pelo que a gente conhece hoje, ela veio com o Big Bang, que já nasceu formando esse tecido espaço-temporal, que são as 4 dimensões, com as leis da física. E aí por isso que a física surgiu primeiro do que tudo, né? E depois ele falou que veio a química, né? Depois, por quê? Depois que formou então o espaço tem as leis da física, que a mais importante aí é a lei da gravidade e a lei que rege o tempo, né? O tempo que ele passa, ele é uma flecha, né, contínua que passa, e depois a nossa compreensão de tempo mudou, aí depois que veio Einstein a gente percebeu que o tempo é relativo. Então a gente tem um tempo que é o que permite que as coisas existam, né? Tem um início, um meio e um fim. Então, se a gente está falando disso, por exemplo, a física veio aí para formar a matéria, por exemplo, para formar uma molécula, isso a gente já estou falando, formar uma matéria quer dizer que é uma matéria, uma molécula que não existia, que passou a existir. Só de eu falar não existia, passou a existir, já está intrínseco aí o tempo, né? Então, essas leis eu consideraria as mais importantes. A lei da gravidade e do tempo, né? Do tempo, que permite que as coisas aconteçam, que dá uma graduação no universo, e a gravidade que une a matéria. Quando ela une a matéria, ela permite que as matérias se transformem, né? Formem outros, por exemplo, as moléculas. Então os átomos se agrupam e aí ele forma as moléculas, por exemplo, o hidrogênio, que é a molécula mais simples, né? Que é um próton
e um elétron. Então, por exemplo, ele formou lá um hidrogênio que é a base da água, que já é uma matéria um pouco mais complexa. Precisou de mais gravidade para juntar mais átomos para formar o oxigênio. Aí depois precisou de mais gravidade, e aí já tem as leis também químicas que juntou o hidrogênio com oxigênio e forma água, por exemplo. Então, aí veio a física primeiro, né, para ter matéria, para ter energia, para ter tempo, para ter espaço, para ter as leis da física, para depois formar a química, que são os componentes químicos, né, a tabela periódica, que são as moléculas e tudo mais. Então, antes disso, é só física. Até o átomo é só física. Depois que o átomo começa a ficar um pouco mais complexo, então o primeiro átomo lá que a gente vê é o hidrogênio. Aquilo ali é física, é atração elétrica entre próton e elétron, né? O negativo atraindo o positivo, eles estão se atraindo e até aí é física. Depois que essas coisas começam a se transformar em outras coisas, aí vem a química, são as moléculas, né? Tanto que existe todo um campo a ciência química para estudar a propriedade de cada molécula, as transformações, balanceamento e tudo mais, e formar toda a matéria, toda a tabela periódica, que daí dos átomos formam as moléculas, formam as células, até as células ficarem mais complexas e conseguirem formar o DNA, que é a base da vida, que é o que define a vida, é o DNA, né? Então aqui ele coloca 3,8 bilhões de anos antes do presente, aparecimento dos organismos, início da biologia. Então, quase 10 bilhões de anos depois do início do universo, veio o início da biologia. Lembrando que ele está falando daqui da Terra, né? Porque a gente sabe quando veio aparecer os primeiros organismos aqui na Terra, que é esse que ele está falando, 3,8 bilhões de anos. A gente não sabe se em outro lugar, em outro planeta, em outra galáxia, se formou isso antes ou depois, a gente não sabe, né? Aqui esse livro é um livro de história da humanidade, não é um livro de história de todos os planetas, todas as possíveis tipos de vida que podem existir, tá certo? Depois eu vou falar de mais coisas desse livro aqui que é muito importante, então eu vou falar principalmente da revolução cognitiva, porque vocês vão ver aqui, né? Então, 6 milhões de anos atrás, última avó em comum entre os homens e os chimpanzés. Aí, 70 mil anos atrás, ele fala o início da história. Então, a gente pode ver o início da física, da química, da biologia, o início da história. 70 mil anos atrás, que foi a revolução cognitiva. Tá certo? Então, a revolução cognitiva, surgimento de narrativas ficcionais, que isso é muito interessante, porque é quando o homem passou a ter uma imaginação, começou a poder acreditar em coisas que não existem. E isso foi muito importante, isso que na tese dele aí fez com que a gente sobrevivesse, os neandertais não sobreviveram, várias espécies não sobreviveram, e a gente conseguiu sobreviver graças a essa revolução cognitiva, que vai ser um tema do meu próximo vídeo, porque eu vou falar de realidade virtual. Eu já falei bastante de dimensões espaciais, então várias dimensões que a gente vive, né? A gente vive em 4 dimensões que a gente sabe até agora, mas eu sempre deixo a possibilidade de outras dimensões, de existirem outras dimensões, assim como a teoria das cordas sugere, ou a espiritualidade também sugere. Eu sempre penso nisso, e quando a gente pensa nisso, a gente, lógico que pensa no mundo das ideias, do Platão, ou no mundo do inconsciente, de Freud, e isso tem muito a ver com realidade virtual. A gente pode pensar então em Matrix, realidade virtual, simulação, né? Pode ser que essas leis todas sejam simulações, a gente esteja dentro de uma simulação, e aí a gente tem essa realidade virtual, que é quando a gente imagina, a gente pensa numa situação que não está existindo, você está conseguindo antecipar uma situação. Eu penso, eu vou sair daqui,
será que vai estar chovendo? E se estiver chovendo eu vou me molhar, eu vou usar roupa tal, aí eu vou sair na rua, vou virar à esquerda, vou virar à direita, vou atravessar a rua, e aí eu vou dar o sinal, vai parar o ônibus, eu vou entrar, e daí vai, eu consigo imaginar tudo isso. Nós somos os únicos que conseguem imaginar isso, os outros animais não conseguem. Isso que faz a gente tão, uma das coisas que faz a gente tão especial, né? E tudo isso graças à revolução cognitiva, que é isso aí que o Harari citou e que vai ser o tema do meu próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.